Olá pessoal, boa noite. Estamos animados para a última aula do dia. Tudo bom, pessoal? Alexandre? Boa noite, e aí, Carlos? E aí, pessoal, tá tranquilo? Então vejamos os objetivos dessa aula. Compreender o conceito de pilha. Nós temos ainda um outro objetivo para a aula de hoje, que é identificar as diferenças entre a implementação de pilha utilizando alocação de memória sequencial e alocação de memória encadeada. Traduzindo o nosso tema, então, a gente tem a noção de empilhamento. Vamos acompanhar aqui no slide. Então vamos supor que nós temos aí uma pilha de livros. Se eu tirar esse que está aqui, o que vai acontecer? Os outros livros eles vão acabar caindo, vai cair e vai fazer a maior bagunça. Então essa é a noção de empilhamento. A pilha é uma estrutura na qual a gente não pode tirar um elemento que está na base ou que está no meio. O único livro que a gente conseguiria tirar sem fazer bagunça é o livro que está em cima da pilha, o livro que está no topo. Pilha, então, tem essa definição na apostila de vocês, é um conjunto de itens, no qual novos itens podem ser inseridos ou removidos. Que as inserções e remoções são feitas em uma única extremidade dessa nossa estrutura de dados, que é chamada de topo. A observação é importantíssima. Topo é o único local possível de inserir elementos, então é no topo que a gente insere. E as remoções da pilha também só ocorrem na extremidade topo. Vamos lá, abre de sésamo. E o que é isso que surge então? Os nossos livros novamente, a nossa pilha de livros. Bom, onde é que a gente pode... Qual que é o primeiro livro a entrar? O primeiro livro a entrar, óbvio que é o da base, é o primeiro que a gente colocou embaixo e depois foi colocando, adicionando livros, um acima do outro. Então o primeiro livro a entrar é sempre o da base. Logo na sequência, entra de cima e assim por diante. E qual que vai ser o primeiro a sair, pessoal, e o último a entrar? Bom, o primeiro a sair vai ser o do topo, depois o anterior, depois o anterior, e esse último, que foi o primeiro a entrar, vai ser o último a sair. Então esse é um conceito importantíssimo quando você estuda a estrutura de dados pilha. O primeiro elemento que vai entrar vai ser o último a sair. Por quê? Porque ele, ao empilhar, coloca um elemento em cima do outro. E ao desempilhar, retira um elemento de cima do outro até chegar na base. Então a ordem de remoção é inversa à ordem de inserção. E é isso que diz o próximo slide. Olha aí, elementos são removidos na ordem inversa de inserção. Professor Alexandre, uma pilha, se a gente considerar uma pilha como uma sequência de itens, a gente pode dizer que ela se enquadra num tipo de estrutura linear. Ou seja, os elementos estão em sequência, não necessariamente sequencialmente na memória, mas um item está em sequência a outro. Nesse caso, sempre o item que pode ser acessado, em princípio, é o item que está no topo. O primeiro que entra é o último que sai. Sempre que eu quero acessar a pilha, eu acesso o que está no topo. Dessa maneira, a gente pode classificar essas estruturas de dados de acordo com a política de acesso aos elementos que estão inseridos. Essa política de acesso, que foi justamente o que o professor Alexandre explicou com outras palavras, a gente pode chamar de LIFO, como diz o próximo slide. Então, do inglês, last in, first out. Do português, último a entrar, primeiro a sair. É justamente isso. Existe uma política, como se fosse uma política, um método, um padrão para inserção e remoção de elementos em uma pilha. E esse padrão é bastante conhecido por uma sigla em inglês chamada LIFO. E na sequência a gente tem então um esquema aí sobre pilha que vai nos dar 3 operações básicas para serem trabalhadas sobre pilhas. A primeira é a operação ou função push. Outra função básica é a pop, que vai remover. E a outra função que costuma se implementar em pilha é a função top, que basicamente retorna o elemento do topo da pilha. E agora nós vamos ver como funciona isso no esqueminha aqui no nosso slide. Então nós temos aqui a declaração de um tipo, de uma estrutura que vai armazenar uma pilha. Essa estrutura ela tem 2 campos. O primeiro campo é um vetor de 10 posições que vai armazenar, e nós temos um outro campo que é o topo. Vai receber o valor do primeiro índice de uma posição vazia dessa pilha. Varia de 0 até 9. Se por um acaso a pilha estiver cheia, aí o topo terá o valor 10, que é um índice que não é passível de utilização dentro desse vetor. Correto. Beleza, então vamos acompanhar no próximo slide uma ilustração aí da função push, né? Função push para alocação de memória sequencial. Para inserir um elemento nessa pilha, a gente vai usar uma função push
tendo a pilha como parâmetro. Note a passagem de parâmetro por referência, porque a pilha vai ser modificada após a inserção de um elemento. E o outro parâmetro é justamente o elemento que será inserido. Se o topo da pilha for menor do que 10, então o elemento vai ser armazenado na posição do topo, que é a primeira vazia, e o topo vai ser incrementado para indicar realmente o novo topo. Se a posição do topo não for menor do que 10, então não tem como inserir, simplesmente a gente mostra na tela pilha cheia para indicar para o usuário. E aí na sequência a gente pode falar da função pop, que a gente vai remover. Só é possível remover então quando o topo for maior que 0, ou seja, que já tenha pelo menos um elemento na nossa pilha. Se topo for igual a 0, significa que a pilha é vazia. Se a pilha é vazia, não tem como remover. Quando for maior do que 0, ou seja, quando a pilha não for vazia, a nossa remoção em uma alocação de memória sequencial, pilha de alocação de memória sequencial, basta decrementar o topo. E aí agora a gente viu algumas funções importantes, né, Carlos, de alocação de memória sequencial para a pilha. E agora, a gente falta ver o quê? Falta ver a implementação encadeada. Como a gente já falou, em outros casos, a alocação de memória encadeada, as estruturas que utilizam a alocação de memória encadeada, tem uma característica. Elementos armazenam um conteúdo e o endereço do próximo, do vizinho. Beleza. Na sequência, a gente tem aí a struct. Olha aí, defino com typedef, definição de tipo. Depois, struct e o nome do meu tipo, do meu nó que eu estou criando. Nó, exatamente nó. Eu preciso de dois campos, como já foi falado. O primeiro campo para armazenar o conteúdo, que pode ser de qualquer tipo, não necessariamente somente de caracteres. E um segundo campo que vai apontar para o nó vizinho. No caso aqui, o vizinho do nó de uma pilha é o anterior. E olha só, eu redefini o nome para a estrutura nó, um tipo chamado nó char. Onde que fica o topo dessa estrutura encadeada? Na verdade, a gente precisa de um ponteiro externo para determinar o último elemento inserido. Não necessariamente o topo, mas um ponteiro externo que indique por onde começar a percorrer a pilha. Então, olha só, nesse exemplo, a estrutura aí, está um ponteiro externo apontando para onde? Ó, ponteiro externo chamado pilha, é um ponteiro que aponta para o topo, o último elemento inserido. E quem é o anterior da base? Não existe anterior. Se não existe anterior, então o campo anterior da base do primeiro elemento inserido deve ser nulo. Bom, vamos ver então como acontece a inserção, a função push. Olha aí, considerando aquele esquema anterior de uma pilha com 4 elementos. O elemento topo é o D. Olha só um comando aí, nesse quadro preto, tem um comando em linguagem C. Eu declarando um novo elemento do tipo nó char. Na sequência a gente tem então, olha o próximo comando, novo nó. O novo nó, no caso aí, o novo, ele vai ser alocado memória para ele. Olha o próximo comando, o campo anterior de novo vai apontar para quem? Para a pilha. O conteúdo do novo nó vai receber o elemento E. E aí, o que é feito aí? Consigo então colocar o elemento. Na sequência, o último comando, o pilha recebe o novo nó. E aí a pilha é atualizada e passa a ser o topo. E aí a gente tem na sequência a função push, com exatamente esses comandos que eu acabei de colocar no exemplo anterior, na ilustração anterior, e esses comandos tem na apostila de vocês, para facilitar o entendimento desse trecho de código-fonte. E nós temos aqui uma sequência de passos que permite que a gente use a função pop sem perder a referência da pilha. O primeiro passo seria usar um ponteiro auxiliar, que vai apontar para o topo da pilha. Depois, o ponteiro externo recebe o anterior da pilha, a gente vai desalocar o nó auxiliar e aí a nossa pilha estará corretamente encadeada de acordo com a ilustração que a gente tem aí na sequência. Então olha aí, a gente tem um ponteiro externo chamado pilha. E aí, o primeiro passo, o que é então? Primeiro passo, o ponteiro auxiliar, que já foi declarado, olha lá, lado esquerdo em cima, auxiliar, ele vai apontar para o topo da pilha, ou seja, auxiliar recebe pilha. E acontece o seguinte, olha só, eu tenho dois ponteiros apontando para o topo da pilha nesse momento. O ponteiro externo pilha e o ponteiro auxiliar. Na sequência, qual é o segundo passo? O ponteiro externo da pilha recebe pilha anterior. E aí o que acontece? O ponteiro da pilha recebe o anterior e ele vai apontar agora para o penúltimo, para o elemento abaixo do topo. E na sequência, o que eu preciso fazer é o terceiro passo. Desalocar o nó auxiliar, com o comando free auxiliar.
Com o comando free auxiliar, eu desaloco então esse topo atual e o novo topo da pilha passa a ser o elemento B. Valeu, pessoal!